Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Um abraço para nossos telespectadores. A Ranieri Sá, que está ligado com a gente. Adriano da Forte Portos, obrigado pela audiência. Quem mais? E Jaguar, de Nova Parnamirim, obrigado também pela sua audiência, Jaguar. Leonardo Lisboa, prefeito de Pacifica, também ligado conosco. E Arthur Almeida e também George Poube, é isso? George Poube, obrigado pela audiência de vocês. Benes Leocádio, presidente da FEMURD, bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, cidadão. Quais são as expectativas para os municípios e estados do Rio Grande, estados do Brasil, né, diante dessa situação de dificuldade pela qual o país tem passado? Eu diria, Robson, que a expectativa é não só para os municípios brasileiros, mas também para todos os nossos concidadãos brasileiros. A expectativa é que o país possa se acertar, sair desta crise, a economia voltar a ser aquecida e, naturalmente, a melhoria da qualidade do serviço público Brasil afora. Não está sendo fácil. Agora mesmo você conversava sobre segurança no nosso estado, não é diferente de saúde, de educação, de outras áreas do país afora. É interessante, né, a gente parar e pensar, né? Muitas vezes as pessoas perguntam por que um professor federal ganha mais do que um professor estadual, que ganha mais do que um professor do município? Por que um juiz federal ganha mais do que um juiz estadual? Por que a Polícia Federal ganha mais do que a Polícia Estadual e é muito melhor equipada? A Força Nacional nem se compara. Na verdade, quando a gente parte para ver, talvez tenha alguma relação direta com a forma como é distribuído o bolo nacional, né? A grande concentração de dinheiro fica com o governo federal, uma parcela com os estados e a outra menor com os municípios. Não só o bolo, mas também a quantidade ou o efetivo de cada uma dessas instituições, como você fala. Nós temos muito menos policiais federais, menos estaduais do que guardas municipais e, consequentemente, também a maioria dos serviços públicos postos à disposição dos cidadãos são oferecidos pelas esferas dos municípios, aqueles que recebem menos, como você está falando, na distribuição do bolo tributário nacional. O que deve se corrigir, o que se deveria discutir, como a gente sempre almejou, um novo pacto federativo ou uma reforma tributária, era dividir responsabilidades, assim como também a participação no bolo tributário nacional. Não é justo que quem oferece a maior quantidade de serviço, ao final fique com a menor participação. Os municípios recebem hoje em torno de 15% de tudo que é arrecadado no país. Mais de 60% fica com a União, 20 e poucos por cento com os estados. Então, como que você vai equiparar essa situação nas condições de hoje? É impossível. Verdade. E aí eu pergunto, em tempos atrás houve a conquista de 1% a mais, né? Porque do bolo tributário nacional, 62% fica com o governo federal, 23% divide para 27 estados e 15% fica com os municípios, mais de 5 mil municípios. Mas era 14, conseguiram 1% a mais, que é como um 13º a mais para os municípios brasileiros. Existe chance, alguma luta no sentido de conseguir mais algum por cento ou alguma melhoria para as condições dos municípios brasileiros? É verdade, Robson, conseguimos 2%, aliás, 1% em 2007 e mais 1% agora em 2013, que será pago pela primeira vez agora em 10 de julho. Então, isso já mensalmente vai valer? Já vai valer agora anualmente. Então agora é 16% para os municípios? Não, veja bem, 24,5% no tocante a IPI e imposto de renda. Quando você junta toda a arrecadação, incluindo as contribuições que não são partilhadas entre Estado e município, ela fica 100% com a União, aí os municípios diminuem a sua participação no geral. O que deveria ser feito é pelo menos corrigir o que foi previsto na Constituição de 88. Realmente, em 1988, quando a promulgação da nossa Carta Magna, os municípios tinham direito a 22,5%. Isso IPI e imposto de renda. O que aconteceu? Os congressistas, por iniciativa do Executivo Federal, principalmente, criaram contribuições. Tinha a CPMF, tem a CSSL, tem a COFINS, tem todas essas contribuições não são partilhadas com estados e municípios, ela fica 100% com a União. Daí ter criado essa distância do que era 22, que passou a ser 15. Ou seja, se fosse restaurado aquela situação de 88, com certeza os municípios não estariam hoje de pires na mão com esses paliativos, como você acabou de falar, do 1% que nós
conquistamos. É sempre assim. Aí você vai ver para o comportamento da arrecadação, se não há aquecimento na economia, a receita fica estagnada. O FPM de 2017 está sendo praticamente 2016, só que o salário mínimo não é o mesmo, o piso de professor não é o mesmo, as obrigações com assistência à saúde, educação, têm um crescimento vegetativo nas suas folhas, como acontece com o Estado, então eis o que leva a essa dificuldade. Pois é. Estamos conversando com Benes Leocádio, que é presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a FEMURNE. Manda a sua pergunta, interaja conosco através do 99922-9519. E podemos falar agora, né, assim, lembrando o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, que está no ar, www.robsoncidadão.com.br. Lá, inclusive, está uma denúncia que nós fazemos a partir de informação que recebemos com fontes da própria Prefeitura de Natal, que mostra que o prefeito Carlos Eduardo pagou, ao longo de um certo período que está detalhado lá, R$9 milhões à prática eventos e locações que vinha prestando serviço à Prefeitura de Natal. A prática que pertence a Fred Queiroz, que foi preso pela Operação Lava Jato. Ele que é indicado do primo do prefeito, Henrique Eduardo Alves. E continuando, eu pergunto a Benes Leocádio, né, o que podemos enxergar de solução efetiva, né? Eu acho que talvez seja um sonho pensar em discutir o Pacto Federativo, apesar da solução passar sem dúvida por aí, inclusive na questão de equilíbrio regional do nosso país. Mas aí eu pergunto, o que é que está mais perto de se tornar realidade a partir de lutas desenvolvidas pelos prefeitos para diminuir essa desigualdade? Nós conseguimos agora recentemente, Robson, durante a realização da 20ª Marcha em Defesa dos Municípios em Brasília, a derrubada do veto 52, aquele que impedia que os municípios recebessem a receita de ISS das operações de cartão de crédito, de planos de saúde, de operação de leasing no financiamento de carros. Então isso, a partir de agora, agosto e setembro, deverá entrar em vigor. A União tem 90 dias para organizar o seu aparato governamental e distribuir essa receita. São 6 bilhões de reais distribuídos entre os 5.568 municípios. É verdade que representará mais para os grandes e médios municípios, aqueles onde há fato gerador com maior incidência. Se você vai à farmácia, vai ao posto de combustível, vai ao supermercado e passa o cartão de crédito, ali gera um ISS que iria para os municípios onde existe a série das bandeiras de cartão de crédito, que é São Paulo. Hoje tem 12 ou 13 municípios que ficava com toda essa arrecadação. Agora não, ela passará a ser redistribuída. A grande expectativa é que se os municípios conseguissem também fazer com que o Supremo Tribunal Federal apreciasse a liminar da ministra Carmen Lúcia, que impede que a lei de redistribuição dos royalties de petróleo, aprovada em 2012 e até hoje não posta em vigor, se a gente conseguir levar esse veto da ministra, aliás, a liminar da ministra Carmen Lúcia ao julgamento do pleno do STF, eu tenho certeza que essa liminar será derrubada. E acho que acabou aquela desculpa de que isso quebraria o Rio de Janeiro. Ou seja, não derrubou a liminar, o Rio de Janeiro está aí quebrado e provando que não é problema, né? Exatamente, por problema de corrupção. Não é problema dos royalties de ficar aí, até porque os royalties não deixarão de chegar ao Rio de Janeiro, eles apenas ficarão congelados daqui para frente. O dinheiro público do Rio de Janeiro foi convertido em joias de luxo, né, para as primeiras damas. Infelizmente. Lamentavelmente. Eu quero agradecer a participação de Benes Leocádio, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, do nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Nós é que agradecemos, Robson, e sempre que convidados estaremos aqui com você. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal. Vem aí os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã.